boa noite. Bem-vindos a mais uma live, a nossa live semanal aqui. E hoje, essa live tem um tema muito especial e muito importante. A gente falou que a gente ia tratar sobre pornografia hoje. E é um tema que a gente recebe bastante pergunta, bastante dúvidas aqui. Espero que vocês curtam esse papo aí que a gente vai ter com o Miguel Soriani. O Miguel é um psicoterapeuta muito renomeado nessa área, nesse assunto. Vão chegando aí, boa noite, galera, boa noite, rapazes, senhores, forjados, senhoras. Me digam aí de onde vocês são, já vão estar chegando, vão pegando uma água aí, uma cerveja. Né? Quarta-feira já pode, né? Ou não? Tomar uma cerveja? Vão ser chegando aí, vou deixar um pouquinho mais o pessoal se chegar para a gente convidar o Miguel Soriani e a gente dá início aqui no nosso bate-papo. Cuiabá, Brasília, boa. E aí, Éder, muito calor aí em Cuiabá ou não? Aqui em São Paulo tá um friozinho, cara, hoje. Fez um calor imenso nesses últimos dias e agora esfriou do nada, uma coisa impressionante. Goiânia, Minas Gerais, Cabo Frio, Recife, boa noite, rapaziada. Boa noite, sejam bem-vindos. O tema hoje vai ser bem especial aqui. A gente vai bater um papo bem bacana com o Miguel Soriani. E a gente vai trabalhar da seguinte dinâmica, da seguinte forma, tá? Eu vou deixar aqui os comentários desabilitados, né? E durante o nosso papo, durante as perguntas que eu fizer para o Soriani, a gente vai acompanhar esse bate-papo aí e depois, tá? A gente vai abrir para algumas dúvidas, algumas perguntas, tá bom? Que vocês possam ter aí com relação a esse tema de hoje, que é a pornografia, tá bom? Então, sem mais delongas, deixa eu chamar aqui o Soriani para a gente já dar início aqui, tá? Bora lá, vamos dando like aí para espalhar essa live para várias pessoas. Isso, vai chegar bastante gente. E aí, Soriani, tudo bem? Fala, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, E aí? graças a Deus. E aí, Olha, tudo tudo em bem, ordem graças aí? Te peguei num dia aí, eu vi que você estava gravando seu curso, né? Bastante coisa aí para fazer, desde a muito semana ocupado. na ativa. Mas é isso aí. Muito bom. É isso aí. Então, cara, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Eu sei que começo de ano aí é uma correria aí com todas essas tarefas que você tem. Ainda achou um espaço aí para conversar com a gente sobre esse tema aí que é de extrema importância. E, na minha opinião, ninguém melhor do que você aí para nos conduzir nessa conversa aí. Mas deixa eu perguntar para você para a gente começar, né? Pornografia, cara. Por que que é importante a gente falar sobre isso, né? Por que que é um tema hoje em dia tão debatido e por que que é importante a gente falar sobre esse tema, né? Conscientizar as pessoas sobre a pornografia e os seus Sim. efeitos. E aí, por favor, fale um pouquinho também de você aí para se apresentar para o pessoal te conhecer também nessa mesma pergunta aí. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite do Maurício. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite batendo esse papo. Eu sou Miguel Soriani, sou casado com a Lara, sou pai de 4 filhos e sou psicoterapeuta e há mais ou menos 9, 10 anos eu atendo só essa área. Então, foram até agora 10 anos atendendo problemas relacionados a vício em pornografia, tanto de pessoas que consumiam pornografia e que estavam dependentes daquilo, que queriam sair daquilo, quanto famílias, esposas que não sabiam o que fazer para poder ajudar o marido enfim, né, toda aquela dinâmica familiar a gente acabava atendendo e ajudando também, né? Tempo a gente viu muita coisa boa, a gente viu muita gente voltando a ter liberdade, saindo, né, desse problema. Já vi muita coisa triste também, já ouvi muita coisa triste, acho que é parte do trabalho de um terapeuta, isso é normal, né? Nosso dia a dia é esse. É pegar algo que é triste, opaco e sem esperança e voltar a injetar a vida e colocar aquele sujeito de pé novamente, fazer ele acreditar que de fato ele é capaz de sair daquilo. Bom, hoje mesmo
estava falando um pouco com o pessoal nos stories que a gente está diante de um grande problema, que a humanidade talvez não conseguiu prestar atenção suficiente para a escala desse problema. Uhum. Ou seja, de algum modo, a gente está diante de um problema relativamente novo. Ou seja, a gente está falando de uma pornografia. Claro, sempre existiu pornografia ao longo da história. Se a gente pegar lá, sei lá, na Grécia, a gente tem, sei lá, algum tipo de pornografia. Mas para a gente definir exatamente o que é pornografia, é uma imagem erótica ali, feita, né, pelo autor com a intenção de despertar em você alguma inclinação, né, erótica. Por exemplo, você pega a estátua de Davi, sei lá, né? Bom, aquilo não é pornografia, porque não foi feito com a intenção de despertar nada erótico em você. Mas a gente está falando de uma pornografia um pouco diferente. Né? A gente não está falando daquela pornografia de revista que rolava um tempo atrás, assim, a gente está diante de um outro fenômeno, de um outro problema, que começou a acontecer ali com o boom da internet, a partir dos anos 2000, que é justamente essa pornografia de vídeo. Essa pornografia de YouTube, né? Sites tipo Tube, tipo YouTube, assim, você dá o play e aquilo rola. Esse tipo de problema, certo? A gente está diante de... E aí sim, assim, claro, pornografia de revista já era um problema, mas esse tipo de pornografia, ele é um problema ainda maior. Em primeiro lugar, ele é um problema porque o consumo de pornografia, hoje em dia a gente já sabe, ele altera o funcionamento cerebral, ele afeta o cérebro. Então, no primeiro nível biológico, a pornografia ela altera a forma como o cérebro humano funciona. Ou seja, o nosso sistema de recompensa cerebral, que tem a ver, enfim, com a dopamina, a molécula do mais ali. Quando a gente consome pornografia, aquilo fica... a nossa parte animal, digamos assim, aquilo fica condicionado, né, a vídeo pornográfico. O efeito, todo mundo que já consumiu pornografia sabe, é que você sempre vai querer mais. Você vai ficando escravo. Vai ficando escravo daquilo. Você vai ficando escravo daquilo. Você vai ficando escravo daquilo. Então, a gente está diante primeiro de um problema fisiológico, cerebral aqui. Quer dizer, o negócio altera o funcionamento do cérebro. Só que a gente está diante de um fenômeno, né, em escala global, que a gente não tem consciência. Quer dizer, a gente... só para a gente ter noção, assim, né? Um dos sites pornográficos mais famosos aqui do mundo, né? Olha que doido isso. Esse site recebe, em média, 700 milhões de visualizações por mês. É muita coisa. É muita coisa. Se a gente fizer a conta, o mês tem 30 dias. Eu já fiz esse cálculo. Dá, em média, Maurício, um número de 23,3 milhões de acessos por dia. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Isso no mundo inteiro. A gente está falando, Brasil... assim, se a gente for fazer um cálculo meio burro, assim, a gente está falando da população mundial em 10 meses. 11, exatamente. Em um ano. Exatamente. E a gente tem, assim, o Brasil em terceiro lugar, né, em consumo de pornografia. A gente tem Estados Unidos em primeiro lugar, Japão em segundo e depois Brasil, né? Então a gente está diante de um fenômeno em que, assim, o mundo inteiro, né, tá trocando o real pelo virtual. E essa troca, ela causa dependência. E a gente vai ver aqui ao longo do nosso papo quais são as consequências disso. Sim. São inúmeros. Mas o fato é que a neurociência já descobriu isso. A pornografia, ela afeta a forma como o seu cérebro funciona. Então, existe uma compulsão, às vezes, alimentar, né, que a pessoa fica viciada em doce, açúcar, sei lá. Existe
o vício em aposta, né? A pessoa fica viciada, dependente daquilo. Sim. Existe um negócio que a gente chama de vício em pornografia, né? Então, eu já atendi pessoas, por exemplo, que abriam 40 e tantas abas do site pornográfico, Cara, que uma do lado loucura. da outra. Aí dava play em uma, dava play em outra, dava play em uma, dava play em outra. Por quê? Porque o cérebro humano, quando ele chega num determinado nível de vício, o sujeito ele fica procurando o vídeo perfeito. Uhum. E aí ele clica, esse não tá bom, ele clica, esse não tá bom, ele clica, esse não tá bom. E aí ele vai, e ele vai, e ele vai, e ele vai. E nunca chega lá, quer dizer, nunca tem um vídeo que vai trazer aquele mesmo prazer que ele sentia lá atrás. Sim. Então é um mecanismo já de dependência química. Você quer sempre inovar, você quer sempre procurar uma coisa a mais, você quer sempre procurar um estímulo a mais. E aí o buraco, de fato, não tem fim, né? Quer dizer, o limite não tem, né? Seria a mesma coisa se você fosse comer um rodízio de pizza e você tivesse sabores infinitos para você escolher no cardápio e nunca acabasse. Exato, exato. Mas nessa linha que você está falando, por exemplo, de nunca ser o suficiente, né? O cara nunca se saciar com aquilo que ele está vendo no momento, isso vai escalonando, Soriano, isso vai ficando cada vez pior e o cara vai buscando coisas ainda mais explícitas e ainda piores, né, do que ele estava vendo. Sim, sim, sim. E hoje a coisa está cada vez mais grave porque o sujeito ele abre um vídeo pornográfico, e ele, sei lá, um moleque, sei lá, de 15 anos, ele abre um vídeo pornográfico. Na época das revistas, você abria, você tinha uma foto, Uhum. coisa e tal. Hoje o sujeito, com um clique, ele abre no meio de um vídeo pornográfico numa cena, né, de sexo absolutamente violento e explícito. Uhum. Então, o sujeito, ele vai, como ele vai enjoando, né, ele vai escalonando no problema. Então, ele vai subindo. Então, ele passa, sei lá, ele via pornografia, sei lá, papai com mamãe ali, sei lá, homem e Uhum. mulher. E aí, daqui a pouco, aquilo já não dá mais prazer. E aí, o que ele faz? Cara, eu vou ver vídeo de, sei lá, mulher com mulher, homem com homem, homem duas mulheres. E daqui a pouco eu tô vendo vídeo Homem de com animal. Exatamente. e aí a coisa, ela de fato não tem fim. Uhum. Vai embora. Vai embora e se perde, assim. Vai longe. Exatamente. Agora, cara, essa questão, igual você falou, olha, você tem os efeitos fisiológicos, os efeitos psíquicos. Além desses efeitos, quais outras áreas da vida da pessoa, né, a pornografia acaba entrando e destruindo, né? O que você, na sua experiência, o que você tem, que tipos de situações você tem recebido, experiências você tem recebido? Por exemplo, cara, isso tira a minha concentração, isso tira a minha paz interior, isso, né? Quais outros efeitos que a pornografia gera na vida de uma pessoa? A gente tem efeitos cognitivos, assim, psicológicos, então questões de aprendizagem mesmo, né, de atenção, memória. O sujeito, ele não consegue, então, né, ela afeta dentro desse lugar aqui, cognitivo, ela afeta a produtividade do sujeito como um todo. É uma grande área que afeta muito. Então o sujeito, ele vai começando a ficar mais mole, Uhum. mais confuso. Então ele não consegue estudar, Uhum. ele não consegue Consegue trabalhar. ter clareza, né? Não, não consegue. O mecanismo ali é mais ou menos, por exemplo, o sujeito entra no TikTok e ele fica passando vídeo pra lá, vídeo pra cá. Outro dia eu fiz isso, eu tava vendo umas coisas de trabalho lá, eu fiquei 10 minutos naquilo, eu falei, cara, eu fiquei 10 minutos muito mais burro, né? Porque ele é pesado, óbvio que fica, né? Envelhecer uns 5 anos aí, né? Só. Exatamente, envelheci uns 5 anos, assim. E assim, a gente tem esse efeito na aprendizagem, no cognitivo, que o sujeito não consegue trabalhar, e aí, né, ele vai trazendo, porque um vício puxa o outro. Então, Sim. por exemplo, da luxúria, daqui a pouco ele está puxando a preguiça também. Esse vício da pornografia, ele tem muito a ver com a Uhum. preguiça, né? Exato. Lá, né? E aí a preguiça aumenta, coisa e tal. Então, existe essa coisa na aprendizagem.
Existem algumas outras coisas, como, por exemplo, no ponto de vista da sexualidade, é mais material, assim. Então, o sujeito ele pode desenvolver problemas de disfunção erétil, por exemplo, ou o que é muito comum, né, que é o PIED, Pornography Induced Erectile Dysfunction, que é uma disfunção erétil induzida pelo uso de pornografia. Quer dizer, o sujeito ele acostuma a ter uma ereção só com vídeo. Uhum. E aí, quando é real, ele não consegue. Ele não consegue. E aí, quando tem. Aí, às vezes, tem que colocar o vídeo para conseguir ter a ereção. É muito comum, inclusive, disso acontecer, assim. Né? Muitas pessoas apresentam esse problema, assim, de disfunção erétil. Alguns problemas, como ejaculação precoce, o sujeito que tem a ejaculação retrógrada, então ele não consegue chegar na ejaculação, no orgasmo ali. Também é causa de problema com pornografia. Agora tem uma outra coisa que eu acho que é mais, sobretudo mais importante pra gente aqui, que é a nossa capacidade de amar. Né? A gente costuma dizer que a pornografia ela mata o amor, né? E para nós homens, o amor ele às vezes se manifesta, né? Sob várias formas, assim. Então, às vezes o amor ele se manifesta na capacidade de trabalhar pelos nossos, se manifesta na capacidade de proteger, né? Sim. Então, o jeito ele vai, ao longo do tempo que ele vai consumindo pornografia, ele vai perdendo em moralidade, ele vai perdendo em hombridade. Exato. Ele vai ficando mais fraco, literalmente. Quer dizer, ele vai ficando mais tímido. Então, tipo, o cara que vai se afundando na pornografia, o que vai acontecendo? Ele vai perdendo coragem, ele vai ficando cada vez mais retraído, mais tímido ali na dele. Uma questão que acontece muito é essa questão do isolamento, então ele vai querer sempre, né, vai se isolar, coisa e tal. E aqui é uma coisa que a gente pode ficar assim horas falando, que a pornografia ela mata o amor. Agora, seguindo essa linha aí, cara, tem muita gente que fala assim, não, porque eu assisto pornografia, mas eu assisto com a minha esposa. Isso faz bem pro nosso relacionamento, nosso casamento. O que você acha disso, Oriane? Assim, isso tem como, em outras palavras, tem como pornografia ser bom, ser algo bom, ser algo que traz benefício? Cara? Tem aquela ideia, né, de que mas uma droguinha controlada, né, não faz mal, né? Enfim, né, uma maconhazinha controlada, né, não faz mal. Sim. Acontece que é uma roleta russa. Você não sabe se aquilo está sendo controlado ou não. Você não sabe até quando que você vai continuar. É meio que jogar na sorte. Você não sabe quando que aquilo vai sair do teu controle. Sim. Ou não. Agora, dentro do relacionamento, vamos usar aqui para apimentar o relacionamento. Não façam isso, porque isso vai destruir de todas as formas, né, possíveis. Primeiro, o cérebro de vocês, fisicamente falando, né? Segundo, o imaginário de vocês. Sim. Então vocês vão achar que fazer sexo, coisa e tal, é aquilo que está na pornografia. Vai querer reproduzir exatamente aquelas coisas que você vê lá. Pô, vai querer que a mulher, né, tudo que ele viu ali no vídeo. E não é verdade. Quer dizer, você vai criar expectativa da coisa e no real não é assim, né? Exato. Ou seja, então, assim, o que acontece? O tal do apimentar a relação com pornografia ou apimentar com qualquer outra coisa está trabalhando na excitação, ou seja, na excitação. Então, por exemplo, sei lá, pornografia é uma coisa que dá muita dopamina mesmo. É droga. Então, te deixa doidão. Você fica excitadaço. Isso é verdade. Só que a gente tem uma outra coisa que a gente chama de ocitocina. Que é aquilo que vamos dizer assim, a gente chama, é um neurotransmissor que dá
aquela experiência pra gente de criação de vínculo, de afeto. Então, quando você abraça, por exemplo, a sua esposa ou abraça a sua mulher, existe um vínculo ali entre vocês, né? E o que é interessante é que a pornografia ela é alta em dopamina e excitação, mas ela é zero Sim. em ocitocina e vínculo. Quer dizer, existe um vazio ali. Vínculo nenhum. Enquanto que na relação sexual real, o seu nível de excitação, ele não é paranoico, doidão, assim. Você não tem uma excitação assim, igual droga, que você fica lá high no alto, assim. Não. Mas o seu nível de ocitocina e de vínculo é maior. Exato. Ou seja, o apimentar a relação, então, ele vai o quê? Ele vai estimulando você a sempre querer mais. De fato, isso não vai... Chega uma hora que você vai enjoar daquilo, vai querer uma outra coisa. E uma outra coisa, uma outra coisa. Agora, e o vínculo? Exatamente. Agora, cara, Soriani, essa questão da pornografia ser vista e ser reconhecida como ter o mesmo efeito que uma droga, cara, né? Quando você fala assim, olha, a drogas sintéticas, né, ou qualquer outro tipo de droga é tão discriminada, é tão falada, é tão divulgada, né? Por que a pornografia não tem esse mesmo efeito aí, cara? Assim, sabe, das pessoas falarem, olha, cara, é péssimo isso, né? A gente tem que se posicionar contra isso, a gente tem que realmente colocar um fim nesse negócio de pornografia, né? Sim, a questão é a indústria que gera muita grana mesmo e por trás disso, ou existem interesses por trás disso, porque, né, se você tem todos esses malefícios que acontecem a partir da pornografia, por que não é tão combatido como outras drogas, né, cara? Essa aí é a coisa, ela é muito interessante essa pergunta, porque pelo contrário, né? Quer dizer, a coisa não é combatida como outras drogas, mas ela é estimulada, né? Sim, exato. Faz mesmo, porque você vai ser livre, porque é coisa de homem, coisa e tal, né? Vai subir pra cabeça, vai ficar louco, essas coisas assim. Exato, exato. E assim, o que acontece? Tem várias formas de a gente tentar explicar ou entender isso, mas é muito interessante para o pessoal depois, se quiser aprofundar nisso, tem um livro que é do Michael Jones chamado Libido Dominante, até ficou relativamente famoso. É um livro de 900 páginas, assim. E ele mostra como, né, ele vai mostrando ali no livro, como que a pornografia, ela foi usada como instrumento político, como arma de combate. Como assim? Ele diz o seguinte, assim, olha, existe uma guerra, né? Então, por exemplo, existe uma guerra contra a masculinidade, existe uma coisa declarada assim contra a masculinidade. Sem dúvida. Sem sombra de dúvida, o pessoal sabe disso, o pessoal que acompanha aqui sabe disso. Só que acontece o seguinte, a pornografia ela faz parte dessa guerra. Então, assim, qual que foi a bala de prata no peito do Ocidente? Qual que foi, né, assim, o que de fato derrubou e enfraqueceu a gente? A partir do momento que você fala o seguinte, assim, olha, vai lá e libera tudo, né, e pornografia, e sexo desregrado, blá, 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 blá. O que aconteceu? Você acabou com a energia dos caras. Igual a gente falou, você vai perdendo produtividade, você vai perdendo coragem. Então, o que você tem? Você tem uma geração, né, você tem um grupo de homens ali, você tem um grupo de pessoas que são mais controláveis, que são mais domináveis, Sim. né, que são mais fracos, obviamente. Né, por exemplo, só para a gente entender essa parada assim, no Islã, os muçulmanos, por exemplo, os caras sabem, não, isso aqui não entra não. Isso aí, não, se isso entrar, ferrou. A gente vai enfraquecer. Exato. E é Exato. por isso que os caras estão engolindo tudo. Quer dizer, porque existe masculinidade ali, né? Existe virilidade ali, né? Então, assim,
existe essa coisa assim. Então, por exemplo, né? Por que a pornografia a gente não fala que ela é ruim? Porque há mais de 50 anos, no mínimo, repetido na nossa cabeça, quer dizer, algumas cabeças pensantes, alguns intelectuais pensaram a coisa, e essas ideias foram colocadas em circulação. E essas ideias colocadas em circulação, elas começaram a gerar filhotes e efeitos. E é o seguinte, os nossos pais ouviram essa história lá atrás e criaram a gente com base nisso. Essa ideia foi repetida na nossa cabeça. E uma mentira repetida 1000 vezes, ela vai se tornando verdade. Só que no fundo, se a gente parar, não, peraí, deixa eu olhar. O que está por baixo disso daqui, né? Será que existem interesses aqui, de algum modo, né, nesse negócio? Sim. Existe então aqui tem essa questão, né, que o Michael Jones ele coloca nesse livro, que é muito interessante para quem tiver interesse de aprofundar o assunto, que é uma parada seguinte, assim, olha, a pornografia ela pode ser usada para enfraquecer os caras, não é? Sim. E aí é muito interessante porque ao longo do livro ele vai mostrando como que ao longo da história, vamos dizer assim, algumas civilizações foram destruídas por conta dessa liberação sexual. Sim. O Império Sim. Romano, você enfraquece os caras assim, né? Exato. Os caras assim. E aí você enfraquece a família, porque aí o cara ele fica tão vidrado naquilo que daqui a pouco a tela já não é suficiente. Então ele fala assim, cara, agora eu vou pular para fora da tela. Ou seja, né, Soriano, não há nada de novo debaixo do sol, né? Exatamente. Coisa que já é pensada há séculos, há muito tempo, e é isso. A gente fez uma sequência esses dias com relação a isso, né, cara? Como a gente estava falando sobre essa questão há uma guerra declarada contra a masculinidade, né? Mas não é uma guerra, né, cara, que você vê assim, olha, né, isso aconteceu tudo de uma vez. É de uma sutileza, né, e é bem dosada, né? E agora né, o homem, por exemplo, a mulher pode pedir o homem em casamento, não tem problema com isso, né? Agora, por exemplo, o homem não precisa trabalhar fora, ele pode ficar em casa e cuidar dos filhos. Agora, o homem não precisa fazer aquilo, não precisa fazer isso. Agora, a pornografia faz bem para o homem, você se sente mais livre, você pode... E aí vai, cara, e aí vai, e vai. E isso vai castrando o homem, ele não vai percebendo isso. E ele vai normalizando esse tipo de situação, né? E isso é muito triste, cara, porque a gente vê, por exemplo, como a pornografia ela tem destruído. Nossa, aqui, por exemplo, você deve receber muito mais, mas aqui a gente recebe, assim, cara, eu acho que 50% das perguntas que a gente recebe aqui tem a ver com pornografia. Tem a ver com ou do homem mesmo, ou da mulher, da esposa, né, que está sofrendo. Na maioria, na verdade, as mulheres que estão sofrendo com o seu cônjuge em casa porque tem algum tipo de vício, né, com a pornografia, né? Isso é muito... Outro dia eu recebi aqui uma pergunta na caixinha, assim, uma pessoa dizendo o seguinte, assim, olha, sou casada há não sei quantos anos, mas fazem 5 anos que a gente não tem relação sexual, porque meu marido ele prefere a pornografia do que a relação, né? Isso para mim é assim, é assustador para um monte de gente, mas isso acontece muito, pessoal. Acontece. Se não é 5 anos, mas são 6 meses, né? São vários meses. Exato. Agora, deixa eu perguntar para você, essa questão, eu acho que muitos querem saber aqui, né, cara, assim, ok, tudo bem, então eu tomo uma decisão de querer reverter isso na minha vida. Sou um cara que me mergulhei, me imergi na pornografia, sou viciado há muitos anos, isso me consome, quero reverter isso, quero mudar de vida, né, quero deixar isso de lado, viver uma nova vida. Como que o cara faz isso, Soriano? Como que ele dá os primeiros passos e se mantém firme nessa caminhada, nessa jornada, né? Lembrando, né, Soriano, que muitas vezes, né, mesmo que de forma passiva, essas coisas chegam até o cara. Então, naquele grupo do WhatsApp, né, ou no explorar do Instagram dele, ou aquela piadinha que um amigo manda no WhatsApp, né? Tudo isso. Então, como que ele começa essa caminhada, essa jornada aí para melhorar, para buscar uma melhoria?
É interessante lembrar, assim, que essa questão da pornografia que pula na frente do sujeito é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque o Instagram de hoje, a rede social de hoje, por exemplo, ela é mais sexualmente erótica ou sexualmente mais atrativa, ela é mais excitante do que as primeiras revistas da Playboy. Uhum. Sem dúvida, sem Entendeu? dúvida. Assim, é, 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 lá em 1950, 60, 70, né, as pessoas tinham contato com uma quantidade X de pornografia. Hoje o sujeito ele abre aqui a rede social, ele tem toneladas de conteúdos sexuais na cabeça dele que são muito mais pesados do que aqueles lá da década de 50, quer dizer, de 70, 80, 70 anos atrás. E parece que o algoritmo trabalha em torno disso, né, cara? É uma coisa impressionante. Eu estava comentando, só fazendo um parênteses aqui, eu estava conversando com um amigo meu esses dias, eu falei assim, cara, você vai assistir assim um Reels, né, igual você estava falando do TikTok, você vai 5 minutinhos de Reels, sei lá, né, tá lá, né, fazendo 5 minutinhos, de repente você se depara com um vídeo, assim, de um casal, né, casado, que faz aqueles vídeos de comédia, aqueles vídeos engraçadinhos, aí o cara vai lá e tá deitado de conchinha e fala, quando ela deita de conchinha comigo, né? Aí o cara se sente uma mulher, assim, porque a mulher tá abraçando ele por trás, assim, né? Daí ele vira imediatamente e fala, não, eu que tenho que abraçar ela. Pronto, cara. Aquilo ali parece que, assim, dá um estouro, é um gatilho pro algoritmo falar, ó, então agora você vai começar a ver coisas assim. Fala, meu, é uma coisa impressionante, cara. O vídeo não tinha a ver com aquilo, né? Era uma piada, era um vídeo engraçado de um casal e, de repente, o negócio começa, assim, um atrás do outro. Aí você tem que já começar a dar like, né? Nos outros vídeos para falar para o algoritmo, olha, não tem interesse nesse tipo de coisa não, cara. Porque por que você está me mandando isso, né? Então, assim, o cara ele vai ter que se blindar o máximo que ele puder contra essas coisas. Então, assim, o que é o começo do máximo que ele puder? Então, primeira coisa, se livrar de toda a pornografia que ele tem no momento. Uhum. Então, ele tem algo armazenado, algo guardado. Uma vez, é engraçado isso, mas assim, tragicômico, né? É trágico e é cômico. Porque uma vez eu tive, né, um paciente, muitos anos atrás, que ele chegou até mim e ele tinha um Google Drive, assim, um HD, e ele era contador, então assim, ele era extremamente organizado, com planilhas, coisas assim, com dados, e ele tinha um Google Drive organizado de A a Z, em pastinhas, com os nomes das atrizes, assim. Atrizes? Em ordem alfabética, dentro das pastas. Pasta da letra A, aí tinha as fulanas com a letra A. Eu falei assim, é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer. E assim, eram mais ou menos assim, 20 gigas de pornografia. Nossa. E tem mais, tem gente que tem mais. Impressionante isso, né, Soreno? Porque assim, cara, isso tá na internet. Por que o cara salva no HD dele, né? Olha assim o nível, né? Que o cara chega e fala assim, ó, parece que o cara não quer perder aquilo. Exatamente. Um apego extremo. Então, assim, a primeira coisa que eu disse pra ele, falei, olha, pra gente começar aqui o trabalho, pra gente começar a terapia, a primeira coisa é você deletar isso. Então, o sujeito ele vai ter que se livrar de toda a pornografia disponível. Ou seja, deleta tudo que tem. Se tem algo no HD, deleta. Se tem algo no... né, enfim. Grupo de WhatsApp que os caras só mandam um palhaçado. Se você puder sair, ótimo, melhor ainda. Uhum. Mas é meu grupo do trabalho, não sei o quê. Eu sou meio radical, eu saio mesmo assim. Bom, se alguém quiser me mandar alguma coisa do trabalho, que me ligue, manda no meu privado. Manda no privado, né? exato. Trabalhar nessa empresa, eu não assinei nada dizendo que eu tinha que participar de grupo nenhum. Exatamente. Perfeito. É igual às vezes o pessoal fala com o filho, né? Mas meu filho tá na escola e a escola manda ter celular. Eu falo, beleza, né? Porque às vezes tem que ter celular para poder, ou um tablet para poder fazer o dever de casa. Eu falei assim, uma matéria, exatamente. Manda a professora mandar o dever no papelzinho. Você não é obrigado a celular. Exato. Que história que é essa? Tá lá, sei lá, em algum contrato que para você matricular o seu escola, você é obrigado. Não é bom, né? Inclusive, isso é uma questão porque a quantidade de crianças e adolescentes que estão acessando pornografia é uma coisa fora do comum. A média de idade de entrada no Brasil em pornografia é 7 anos de idade. Que absurdo. E essa
pornografia que a gente vê hoje, que assim, que É assim, explícita, bem pesada, né? então assim, é uma coisa muito preocupante e como a gente falou, é um fenômeno que a gente não sabe a escala, a magnitude e a problemática toda disso daí, porque as crianças com 6 anos, elas vão um dia ter 16, vão ter 26, vão ter 36. Então, assim, a coisa está acontecendo desde a base, né? Não está dando nem oportunidade para, né? Então, em primeiro lugar, se livrar de toda a pornografia disponível, tá? Em segundo lugar, o sujeito precisa saber o seguinte: é muito importante que ele consiga falar disso para alguém. Então, uma pessoa de confiança, né? Um brother ali, um amigo, sei lá, um padre, um pastor, enfim, não sei, cara. É uma pessoa da tua confiança que você possa compartilhar esse problema, tá? Porque isso é um mecanismo psicológico de jogar luz em cima do problema. Então a gente joga um pote bem grande para esse problema ele ficar cercado. O vício em pornografia, ele cresce sobretudo na escuridão do segredo. Exato. E é um dos problemas, porque, por exemplo, o alcoolismo, tu não consegue guardar. Chegar em... E isso para o homem eu acho que é mais difícil ainda, né, Soriano? Porque o homem tem a questão do ego, não, eu não tenho problema, né? Eu não vou falar para os caras aí que eu tenho esse problema, porque senão os caras vão achar que eu sou fraco, achar que eu, né, tem toda essa questão que o cara tem que... Só que se não compartilhar, é difícil, né, cara, resolver o problema. Vou tentar sozinho. Por experiência, cara, é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, converse com alguém, né? Fale com alguém, no sentido de pedir uma ajuda mesmo, assim, para ter aquela pessoa sempre para, né? Você não tá ali e sempre vai conversar com ela sobre isso, porque é um dos problemas da pornografia que não existe nenhum outro vício, é o anonimato. Então, quando o alcoólatra, ele chega em casa fedendo pinga, todo mundo sabe que ele usou. A droga, todo mundo sabe que ele usou. A pornografia, ninguém sabe quando você usa. Você consegue esconder. E o fato de esconder atrapalha você a sair do problema. Exato. Por movimento de falar para alguém. Né? Se a sua esposa é uma pessoa que você entende que ela vai querer te ajudar nisso daí, a depender do caso, é bom falar com ela. A depender do caso. E aí o sujeito ele vai ter que observar muito bem, porque algumas mulheres podem ter uma reação de muito susto e falar, vou separar, vou terminar. Né? Às vezes, nesses casos, a gente prefere que ele não fale. Né? Não é o caso, não. Minha mulher é parceira, ela vai estar comigo. Vai lá e com ela. É isso, né? Exatamente. Vai ajudar nessa hora. Exatamente. Agora, a gente recebe várias perguntas também, Soriano, com relação à questão da infidelidade, cara, né? Então, ou seja, porque o cara consome pornografia, isso pode ser uma porta de entrada para infidelidade. Isso automaticamente significa que o cara ele tá ali, né? Logo na beira do precipício ali, e fala, ó, cara, daqui para ali é rápido, né? Ou não necessariamente, não é porque o cara ele consome pornografia que ele também tem ele é mais suscetível a ser infiel. Sim, é muito mais suscetível. Muito mais suscetível. Né? Por quê? Ele vai flertando com o perigo. E aí, se ele é permissivo, né, no sentido de deixar a pornografia entrar pelos olhos dele, em algum momento a consciência moral dele, a consciência do limite, ela vai afrouxar. Naturalmente isso acontece. E aí, o que começa a acontecer? Você começa a se permitir um olhar, e aí a mulher te olha de novo, você troca um olhar, aí você permite um flerte, aí você começa a andar na rua flertando, em silêncio, mas eu falo, olha, você já tá com o coração meio desviado, assim, e isso pode levar ali
2 meses, 6, 7 meses, um ano, não sei, mas você está a um Uhum. passo da infidelidade, Exatamente. né? Você está a um passo da infidelidade. E o pior é que, às vezes, o sujeito ele não percebe que ele já está distante da própria mulher, que ele já está longe dela. Aí ele cria pô, um monte de loucura, de desculpas, assim, pô, é porque minha mulher é isso. Aí começa a colocar a culpa nas outras pessoas, É, né? Minha esposa é assim, minha esposa é assado, coisa e tal. é madeira, né? Exatamente. Né? Enquanto que, meu irmão, você é homem, entendeu? Você foi feito pra ser o rei da casa. Uhum. Se tua mulher tá com essas pira aí, você que tem que organizar. Exato, exato. É você que tem que saber articular e organizar a dinâmica da casa para que a coisa funcione no relacionamento. Não Isso aí. espera nada dela nesse sentido. Não é Exatamente. isso? Exato. A gente costuma falar aqui, né, Soriane? A mulher é reflexo do homem, cara. Sim, Então, não, mas cara, mas é isso aí sim. mesmo. Eu costumo dizer que mulher é café com leite. Meu irmão, vamos falar com homem, assim, então é o seguinte, mulher é café com leite. Em que sentido? Cara, dá um desconto porque é mulher. E é você que é um homem, cara. Você é tipo um monarca, um rei do negócio, da parada. E é você que vai guiar a parada. Se você deixa de guiar, cara, ela vai ficar absolutamente perdida. Exato. Absolutamente. E além do mais, né, Soriane, ela vai começar a fazer o papel que é seu, né? E aí Pior tem ainda, né? inversão de papéis, aí o negócio começa a ficar bem complicado É mesmo. bem complicado. Mas, mas, cara, antes da gente encerrar aqui, para os homens que estão nos ouvindo, aqueles que vão nos ouvir ainda, né? Isso vai ficar gravado aqui. Mas o que você, em termos o que você, por exemplo, como profissional, você oferece para esses homens? Nos fale aí um pouquinho do seu trabalho, né? Os cursos que você oferece mais voltado para essa área da pornografia, como que esses homens podem acessar isso, e terem acesso a esse tipo de conteúdo, por favor. Então, a gente tem um curso de aulas gravadas, que são 20 horas de aula, mais ou menos. As Uhum. aulas gravadas, todas prontas. E é um curso que fica o tempo todo aberto, a pessoa pode entrar quando ela quiser, que se chama O Recomeço. Então, eu sou muito feliz, assim, por ter acertado no nome, né, do curso, que já existe aí há, sei lá, 4 anos, não sei, porque é de fato um recomeço. Quer dizer, a pessoa ela vai entrar ali e falar, cara, beleza, não importa o que você fez aqui até aqui, o que aconteceu até aqui, a gente vai caminhar daqui para frente, a gente vai recomeçar daqui para frente. Então, a ideia, existe todo um método ali que a gente coloca no curso, que é mais ou menos ordenar outras áreas da vida do sujeito, no sentido de afogar o mal com abundância de bem. Então, a gente vai fazer a tua vida melhorar para que você não precise compensar, né, enfim, tratar a ansiedade, a angústia, as causas reais do problema, porque a pornografia ela é Sim. sintoma, ou seja, é resultado de um outro problema. Então a gente tem o recomeço e, além do recomeço, a gente tem um outro curso que é interessante, que é o Purificando a Imaginação, que eu recomendo muito, que é para as pessoas que já estão ali melhores e já estão saindo da pornografia, mas tem algum resquício, né, imaginativo assim da coisa, então fica pensando, fica flertando, fica com o imaginário poluído. É um que vai ajudar nisso. E além disso, eu tenho meus atendimentos. Então, Direto com. eu atendo as pessoas. Uma outra coisa legal, eu atendo as pessoas e hoje a gente já está numa segunda turma de profissionais que eu formo para atender outras pessoas. Uhum. A gente está montando de fato um exército de terapeutas assim que a formação é de 1 ano e meio, então eu dou aula para eles toda semana. Boa. E eu vou para eles, né? E a ideia é a gente conseguir formar de fato um grupo de pessoas para atender outras pessoas, a gente aumentar a quantidade de pessoas capacitadas para isso. Muito bom. Então, tem os meus alunos que já formaram na primeira turma e que também atendem, que também podem vocês. Lá no meu Instagram vocês encontram todas essas Informações. Joia. Cara, Soriane, muito obrigado aí. Acho que a gente respondeu todas as perguntas aí que o pessoal tinha deixado aqui ao longo do dia. Obrigado novamente pela sua disponibilidade, por compartilhar o seu conhecimento aí com a gente. Tenho certeza que vai
ajudar bastante aí muitos nessa caminhada aí. Obrigado aí, viu, irmão? Eu te agradeço, meu amigo, e conta comigo aí para o que você precisar, tá? Para poder ensinar pro pessoal, para poder ajudar o pessoal. E pode contar comigo mesmo aí. Se quiser fazer uma outra live, qualquer momento aí, disposição. Sempre. Valeu, Beleza? cara. Boa noite. Deus abençoe sua família. Deus abençoe. Amém. É com Deus aí.